Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor especialista em currículo, Carlos Eduardo, da área de História, aqui do Núcleo Pedagógico de Presidente Prudente. E eu vou conversar hoje com um amigo meu de longa data, José Francisco dos Santos. Ele é graduado em História pela Unesp de Assis, mestre e doutor pela PUC São Paulo e atua na área de História da África e Relações Internacionais Brasil e Angola. Além de vários artigos publicados, né, eu tenho aqui comigo 2 livros deles. O primeiro é Relação Brasil-Angola, a participação de brasileiros no processo de libertação de Angola, o caso do Mabla e outros protagonistas, que fez parte da dissertação de mestrado dele, esse livro aqui, que foi publicado pela Novas Edições Acadêmicas em 2013. E o segundo livro é Angola, Política Externa para a África, no olhar de Andrade de Mello. É da tese de doutorado e foi publicado pela editora Saga, em 2018. E atualmente ele trabalha na Universidade Federal do Oeste da Bahia, no campus de Barreira, trabalhando principalmente com ensino e pesquisa em História da África. E eu convidei ele aqui para falar um pouco sobre a importância da consciência negra, que comemoramos agora no dia 20 de novembro. Obrigado, Zé, seja muito bem-vindo, passo a palavra para você. Obrigado, Carlos. Como o próprio Carlos registrou aí, somos amigos de longa data, desde quando eu atuava como docente na Universidade Estadual de Maringá, onde nós, então, de lá, criamos aí uma grande amizade, e uma amizade que vem desenvolvendo, inclusive, conteúdos, né, ligado à história da África, história e cultura afro-brasileira. Carlos, sobre o 20 de novembro, né, que nós conhecemos como a consciência negra, né, e muitas pessoas acabam me indagando, né, por que consciência negra? É justamente por conta da situação, né, do Brasil, né, que nós temos aí a questão do racismo, né. Inclusive, a população negra brasileira, os movimentos negros brasileiros, celebravam o 13 de maio até a década de 70. Né? O que, nesse mesmo momento, durante o período da década de 70, a partir do movimento negro unificado, então começa, né, isso inclusive surge em Porto Alegre, a ideia, então, de celebrar, né, o Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, mostrando justamente essa busca, né, de referências, né, de luta, né, porque sempre quando se pensa na questão do Brasil, né, dos negros, né, é sempre uma ideia pronta de corpos objetificados, né, que vieram do continente africano para o Brasil, e que a gente ainda, infelizmente, né, percebe ainda nos livros didáticos, acho que melhorou bastante, mas ainda acho que pode ser muito mais melhorado. Ainda a gente vê, né, corpos negros acorrentados, né, sofrendo atos de violência. Não que isso não tenha ocorrido, né, mas eu creio que um país como o Brasil, que tem a segunda população negra, né, do mundo, perdendo somente para a Nigéria, é necessário a gente mostrar também referências positivas, né, protagonismo dessas populações que vieram para o Brasil e tanto contribuíram também, né, para esse país, né, da culinária, né, a questões, inclusive, da agricultura, que eles acabaram trazendo, né, o seu conhecimento, né? Então, o 20 de novembro, né, então, a partir aí né, de 70 em diante, inclusive agora, muitas cidades têm, né, como um feriado, né? Ele é necessário justamente por conta desse apagamento, né, que a história oficial do Brasil acabou dando à população negra, né? Junto com isso, né, com o 20 de novembro, que os movimentos negros começaram a organizar, né, para celebrar esse protagonismo do Zumbi dos Palmares
e da própria Palmares, que foi um núcleo de resistência, né, contra a escravidão, nós temos aí, em 2003 a Constituição, né, da Lei 10.639 de 2003. Né? Essa lei ela corroborou para um desenvolvimento, né, de conteúdos, né, que pudesse justamente trabalhar, né, com outras questões do povo afro-brasileiro, né, e, inclusive, né, da sua ancestralidade que vem do continente africano. Inclusive, é interessante falar, né, que nas disciplinas que eu trabalho, né, trabalho com África Zoom, que vai trabalhar com história antiga da África, é impressionante como que as pessoas não têm um conhecimento que no continente africano, assim como qualquer outro, você tinha povos complexos, né, com uma rede de comércio, né, acho que o seu próprio trabalho sobre o Vitor Giraud, acho que retrata muito bem, né, como eles eram hábeis comerciantes, como tiveram impérios, né? Então, os alunos ficam maravilhados, porque isso sempre foi negligenciado pela história oficial do Brasil. Né? Então, por isso que eu vejo a importância. Eu, inclusive, acho, né, que a questão da consciência negra ela não deveria ficar, né, fechada só no dia 20 de novembro ou no mês de novembro. Né? Inclusive, nós temos muitas coisas caricatas, né, quando tentam fazer algo em relação à questão da cultura negra, até pela falta de conhecimento. Então, nós vemos muito nas escolas, durante o período de novembro, de repente, no momento da refeição, né, servir feijoada, muitas vezes levam um grupo de capoeira, né, para jogar na escola, as pessoas verem, e outras que às vezes, né, acabam tendo uma cabeça mais aberta, até levando um babarorixá, uma iorixá, né, um pai de santo, uma mãe de santo, para falar da cultura, não fazer o proselitismo, né, mas de dizer que é uma religião como qualquer outra. Né? Então, é importante que durante o ano inteiro a gente tenha conteúdos ligados, né, à população negra. Não que ela deva ser o principal. Né? A gente tem que pensar que o Brasil foi constituído por diversos povos. Inclusive, a gente sempre fala, e é importante dizer, da imigração, né, da imigração italiana, da imigração alemã, japonesa. Né? Só que a gente também tem que valorizar, né, esse povo que inclusive é maior parte da população brasileira, nos seus diversos, né, nas suas diversas situações, né? Então, não é só restrito, né? Eu e o Carlos somos formados em História, mas eu acredito que dá para trabalhar com conteúdos ligados à cultura afro-brasileira e africana em todas as disciplinas. Né? Na literatura, por exemplo, nós temos a Carolina Maria de Jesus, que retratou tão bem, né, a questão da pobreza do Brasil na década de 50. Né? Nós temos, na questão da matemática, a gente pode pensar, por exemplo, na geometria. Né? E é interessante que geo significa terra, né? Metria, medida, então medida das terras. Então, há fortes indícios de que a geometria ela foi, né, inclusive, retirada do Egito. Né? A gente pode trabalhar na questão da biologia, colocando que a única raça que existe é a raça humana, né, provada, né, inclusive pelo projeto Genoma, né, e que todos nós, inclusive, somos afrodescendentes, né, porque a nossa origem, né, mais distante encontrada até hoje está justamente na região entre o Quênia e a Etiópia. Né? Então, a gente pode trabalhar com a questão, né, da cultura negra, da cultura africana, né, que, inclusive, né, fazemos parte dessa diáspora, para que a gente possa ter um ensino plural. Né, e acho que o ensino plural contribui para uma sociedade, né, com equidade, né, com mais respeito, né, aos outros. E o que a gente, infelizmente, até hoje, em relação à população negra brasileira, não vemos. Né? Então, todos os dados estatísticos, então ciência, que é importante colocar, apontam, né, que a população negra é a que sofre, né, com a violência, né, do Estado, é a que sofre com problemas de saúde, justamente pelo desconhecimento, né, das características da população negra. Então, pressão alta, violência obstetra, entre outras. Né?
Então, 20 de novembro acho que é uma marca importante para o Brasil, mas que tem que ser difundida durante o ano inteiro, né? Não sei se o Carlos teria alguma questão para colocar, fico aqui à sua disposição. Não, Zé, obrigado pela colocação, era exatamente esse é o ponto, né? Nós estamos num processo, não digo assim de começar algo novo, né? Mas dando continuidade a que gerações anteriores já haviam começado para a implementação de um estudo, de uma valorização da história e cultura afro-brasileira. E acho que assim, eu que estou na rede base e você que está na rede federal, universitária, acho que temos um papel nesse ponto, né, de sempre procurar construir que hoje que é um tema muito forte, né, que é uma educação antirracista, né? Então não é só você falar que eu não sou racista, mas você também promover ações que combatam o racismo. E a sua fala, ao colocar isso, a importância do Dia da Consciência Negra, a gente também parar de pensar apenas numa data, né? Até um pouco antes eu estava pensando, a gente começou com o dia 20, depois nas escolas passou a se falar na Semana da Consciência Negra, e hoje se fala no mês de novembro como o mês da Consciência Negra. Eu espero que no futuro a gente fale isso o ano todo, né? Que não fique restrito a essa data. Mais um... Carlos, você me permite? Sim, Zé. E só acrescentar que a consciência negra não é só referente às pessoas negras, acho que você falou muito bem, acho que a gente tem que criar uma cultura antirracista, então é uma luta de todos, né? Da população negra, da população branca, né? De todos, né? Então, inclusive a Cida Bento, ela fala sobre a branquitude, né? Porque muitas vezes as pessoas brancas não se veem racializadas, né? Então é importante ver essa condição também, né? Para que a gente justamente possa ir desenvolver um trabalho de uma sociedade realmente com equidade, né? Só a partir desse momento que nós nos reconhecemos, né? Dentro de uma luta antirracista, todos, brancos, negros, independente da sua etnia, né? Tá lutando conjuntamente para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Bom, Zé, acho que a gente chegou num ponto interessante, acho que era isso mesmo, uma conversa, a gente fazer uma ação para motivar os professores da rede estadual aqui paulista a trabalharem com o tema, principalmente o pessoal aqui da região de Presidente Prudente, que é onde eu atuo, mas eu espero que esse vídeo ultrapasse as barreiras e chegue a outras pessoas, que motive outras pessoas. Eu queria agradecer a sua participação aqui, acho que para nós aqui de São Paulo, você trabalhando no interior da Bahia, em Barreiras, e escutar alguém de outra região, com uma outra formação, uma vivência, né? Anos de estudo sobre o tema é muito importante. Eu agradeço imensamente a sua colaboração. E um dia a gente precisar fazer uma outra ação, eu convido você novamente. Zé, com uma consideração final? Agradecer imensamente ao meu caro amigo Carlos, né, Rodrigues. Eu espero que a gente possa voltar às parcerias, né? Nós temos publicações conjuntas, inclusive tratando desse assunto, e fico à disposição, né, da Secretaria de Educação de São Paulo, né, para tudo, né, para a gente estar desenvolvendo, né, essa luta aí que acho que é de todos.